Glória a Deus, gente. Bem-vindos à Célula da Vila Andrade. Nós temos hoje uma palavra poderosa, uma palavra realmente do trono do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Eu creio que, de alguma maneira, ela vai impactar, né, o nosso entendimento, vai mudar a nossa percepção das coisas. E eu creio que aquilo que Deus está nos trazendo no dia de hoje, quando eu falo dia de hoje, independente dessa gravação, né, ou da ministração ao vivo estar acontecendo nessa data, mas no dia que você estiver assistindo essa ministração, este é o dia de hoje, é o dia que o Senhor vai estar falando com você e acrescentando aquilo que Ele quer fazer na sua vida também. Amém? Eu vou chamar aqui os textos e vou dar a introdução da nossa ministração dessa noite, uma palavra muito abençoada. Nós vamos falar sobre orar sempre, desistir nunca. Parece até tema de filme. Se não me engano, tinha um filme do Van Damme que era alguma coisa assim, render-se jamais, né? Alguma coisa assim, né? Então nós vamos orar sempre, desistir nunca. Vamos estar falando sobre oração, perseverança. E embora isso seja um tema muito comum, extremamente abordado, quantas vezes eu e você temos dificuldade nos momentos de luta ou nos momentos de cansaço, né? Isso para a gente não entrar efetivamente nos momentos de vitória. Porque tem pessoas que, quando estão no problema, elas oram mesmo incessantemente. Quando elas alcançam a bênção, a solução daquele problema, elas simplesmente deixam de buscar a Deus e deixam de orar, né? Então, esse é um caso que também é comum. Mas, normalmente, para nós que passamos por algum tipo de luta, algum tipo de adversidade, nós temos dificuldade, às vezes, de nos colocarmos em oração. Parece que nos falta força, faltam palavras, mas eu quero te incentivar através da instrução da palavra do Senhor nessa noite, para que você possa ser acrescido de tudo aquilo que é necessário para que você possa vencer. Lembrando que todo subsídio espiritual, Jesus conquistou efetivamente na cruz do Calvário. Ele conquistou, mas nós precisamos nos apropriar disso. Isso não acontece de forma natural, isso acontece através do meu e do seu esforço. Então é necessário, num tempo de luta, quando nós estamos cansados, nós ainda nos esforçarmos na direção de nós compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer e podermos efetivamente tomar posse disso para as nossas vidas. Eu quero começar, antes de entrar no texto base da nossa ministração, eu queria falar um pouquinho sobre o significado da palavra desistir. É importante a gente entender, né, o significado das palavras que nós temos, né, conhecimento, daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós vivenciamos, porque muitas vezes a gente tem uma palavra que a gente já conhece, a gente até lê na Bíblia, por exemplo, mas a gente não sabe qual é efetivamente, né, a realidade dela, o que ela quer transmitir na profundidade. E a nossa língua portuguesa é uma língua muito rica, gente. E nós não podemos deixar de lado, né, de aprendermos dentro desses detalhes aquilo que pode nos acrescentar algo importante. Então, a palavra desistir no nosso dicionário da língua portuguesa é literalmente assim: não prosseguir em um intento, ou seja, você tinha um intento e você acaba, né, largando mão dele. Outra tradução, abrir mão voluntariamente, ou seja, não é que você vai ser obrigado a abrir mão. Você vai decidir abrir mão daquilo, ok? Depois, abster-se, abdicar, renunciar. De todas essas palavras, quando a gente lê essa última, que é o renunciar, essa tem um significado realmente bastante pesado. Não é você falar assim, eu vou renunciar a isso. A gente sempre lembra essa palavra renúncia ligada a algo muito importante, né? Quando um presidente da República renuncia ao seu cargo, né? Quando um diretor de empresa renuncia ao seu cargo. Então a gente está sempre associando essa palavra renúncia a algo pesado, algo que era que você tinha muito importante e você abre mão. E eu creio que para nós esse é o melhor sentido que nós temos que guardar nessa noite. Orar sempre, desistir nunca. Desistir, gente, é renunciar, abrir mão, deixar para trás algo que poderia ser seu. Eu queria usar um texto aqui para a gente poder começar a falar sobre esse tema, que está no livro de Lucas, capítulo 18, nos versículos 1 a 8.
E a palavra do Senhor no texto sagrado diz assim: e contou-lhes também uma parábola, aqui quem está falando é Jesus, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então ele disse assim: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, e nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. O juiz não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva fica me molestando, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, isso o próprio Jesus: ouvi o que diz o injusto juiz. Então, o que o juiz estava falando aqui? Havia na cidade uma pessoa, né, a viúva, que precisava que ele julgasse a sua causa, e ele simplesmente, como não temia a Deus, não temia homens, não temia ninguém, ou seja, o cara que fazia o que dava na telha na cabeça dele, mesmo ele assim, né, acabou atendendo o pedido daquela viúva, simplesmente porque ela não viesse mais molestá-lo, né? Então, o que Jesus fala aqui? Ouviu o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu gosto muito de pegar o contexto daquilo que está acontecendo, e nesse aspecto eu gosto muito de um ensino que o pastor Luciano Subirá passa nas suas pregações, nas suas ministrações, que ele fala assim: quando eu leio um texto, eu tenho que fazer algumas perguntas para mim mesmo antes de começar a meditar sobre aquela palavra. Então eu faço a pergunta: quem, por quê, quando, onde? Essas condições, se você conseguir, claro, todas as respostas, às vezes tem algumas que não vão ter, mas se você conseguir um contexto geral dessas respostas, vão te posicionar dentro de um contexto que é importante. Então Jesus estava falando sobre essa parábola do juiz, sendo que instantes antes, você voltando um capítulo, né? Ele estava falando justamente sobre essa questão de como as pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã, ou como se não houvesse vida eterna, estão vivendo como se não houvesse o reino de Deus, como se não houvesse nada depois daqui. Então ele até cita: será a minha vinda, né, a vinda de Cristo, será como nos dias de Ló, será como nos dias de Noé. Então as pessoas estavam ali envolvidas com as suas tarefas, envolvidas com o pecado, e não estavam dando atenção para as coisas que iriam mudar do dia para a noite, simplesmente. E Jesus até fala: estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois na cama, um será levado, o outro será deixado. E ele começa falando nesse aspecto e depois ele entra nesse texto que você repara: e contou-lhes também uma parábola. Então nós estávamos no mesmo momento, Jesus fala sobre isso e aí ele entra com essa parábola para linkar, né, essa questão de que muitas vezes nós estamos vivendo sem interação com Deus, e ele dá ele frisa de uma maneira importante a questão da oração, da perseverança nessa oração, né, e ele usa como explicação essa parábola do juiz iníquo ou do juiz injusto. No final das contas, o que ele está querendo provocar em mim e em você é saber como está a nossa vida de oração? Como está o nosso entendimento sobre oração? Então, o exemplo que ele deu foi uma historinha bastante interessante de uma pessoa que precisava de uma resposta, precisava de alguma coisa que era muito importante para ela, né? Havia uma disputa de um adversário contra ela e ela tinha certeza da sua justiça, e tanto é que ela, buscando o juiz, que era um juiz, né, iníquo, um juiz que não temia Deus e não queria saber dos homens, fazia aquilo que bem entendia, mas ela tinha esse entendimento que era justo que a sua causa fosse julgada e ela teria direito a essa causa, e o juiz, por ser molestado, acabou cedendo a ela. E Jesus faz esse contraponto. Se esse juiz acabou cedendo, né, por tanto que essa mulher procurou, né, e molestou, que diria então Deus, que é justo, que é o justo juiz? Ele não faria justiça aos seus escolhidos?
E ele cita uma coisa interessante, que depois a gente vai falar sobre isso também, né? Aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. É curioso, né, que Jesus fala, parece que é tardio, mas depressa fará justiça. E eu vou depois explicar para vocês um pouquinho dessa questão do tempo, também que é importante para nós. Mas a pergunta que Deus faz hoje para mim e para você é a respeito da nossa vida de oração, ok? Eu quero começar falando no primeiro tópico sobre a oração fervorosa. Fervorosa. Eu quero dar 3 textos para a gente começar a dissertar sobre esse tema. Um deles está no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Entenda que aqui existe uma ação, ok? Então Jesus está dizendo, olha, para que você receba, você tem que pedir. Para que você encontre, você tem que buscar. Para que se abra, você tem que bater. Então existe uma ação da parte de Deus para trazer alguma coisa à existência na nossa vida, mas existe uma ação da nossa parte, que não vai cair do céu automaticamente. Ok? Vou terminar com os outros 2 textos que são muito importantes também. Salmos 119, 2 diz assim: Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Ok? Eu estou usando aqui a NVI, tá bom? A nova versão internacional. Talvez você tenha uma versão diferente na sua Bíblia. Lá em Jeremias 29, 13, diz assim: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Eu não sei se você já ouvindo esse tema, né, sobre oração fervorosa, você já parou para se perguntar o que seria uma oração fervorosa? O que é ser fervoroso na presença de Deus? Não é? Será que é porque eu oro muito? Será porque eu oro alto? Será porque eu oro 3, 4, 5 vezes ao dia? Ou será porque eu oro, sei lá, 2 horas seguidas numa única vez? Não sei se você já se parou para se perguntar o que é uma oração fervorosa. Né? E essa pergunta que a gente faz, ela é muito cabível no que tange você procurar entender o que Deus espera de mim e de você. Talvez essa seja a pergunta que eu não quero calar. O que Deus espera de mim e de você com relação à nossa oração? Que ela seja fervorosa, mas o que é ser fervorosa? Amém? E eu quero desassociar aqui, gente, embora eu já expliquei para vocês algumas vezes isso, e torno a ponderar que é verídico de que oração, gente, nada mais é do que conversar com Deus. Existe uma diferença entre oração e reza. Reza é simplesmente você pronunciar repetidamente palavras prontas, que não necessariamente estão traduzindo aquilo que está no seu coração, e às vezes nem você está presente lá, porque a gente consegue fazer algumas ações, gente, no automático. E não é por o nosso muito repetir, e Jesus deixa claro isso na Bíblia, né? Por não fazer como os fariseus, que por muito repetir, acham que serão ouvidos. Então a reza é isso. Repetições de alguma coisa no automático. E oração, gente, é você conversar. Como você conversa com o seu marido, com a sua esposa, com o seu irmão, com a sua irmã. Como você conversa com um amigo, com uma amiga. É isso aí, é exatamente isso. Mas a gente tem que desassociar algumas coisas com relação à parte humana desse relacionamento, ou seja, a gente tem 2 tipos de relacionamento, gente. O relacionamento horizontal, que é entre nós, seres humanos aqui, e o relacionamento vertical, que é entre nós e Deus, ok? Claro que serve como um parâmetro a gente falar, conversar com Deus, é similar a gente conversar com uma pessoa que a gente ama, ou com um amigo, ou com algum familiar, mas a gente tem que desassociar na questão de que, às vezes, nós conversamos, por exemplo, com pessoas que falam e falam e falam sem parar, e são pessoas fervorosas. Às vezes, não é porque a gente fala muito e fala sem parar que as pessoas vão acabar ouvindo a gente, verdade ou não? Tanto pode acontecer do nosso lado, quando nós falamos de alguma coisa e estamos muito emocionados com aquilo e falamos sem parar, e a pessoa do outro lado, às vezes, fala, respira, sabe?
Como ao contrário também, às vezes tem dias que a pessoa está falando assim, pelo amor de Deus, diminui um pouquinho, dá um pause, respira. Então, se nós às vezes temos dificuldade, né, seja quando nós estamos falando muito, fervorosos, de alguém nos ouvir, também quando nós muitas vezes não estamos com aquela paciência de ouvir alguém que está fervoroso do outro lado, falando muita coisa, você acha que Deus também não tem essa mesma situação? Eu sei que ele é longânimo e compassivo, ele ama, mas não é o nosso muito falar que vai tocar no coração dele. Então a gente precisa entender sobre ser fervoroso em oração, compreendendo que a primeira coisa, ser fervoroso, né, na sua oração não é transformá-la num monólogo, na qual você vai falar, ficar 1 hora falando, termina, amém, glória a Deus, levanta e vai embora. Isso é um monólogo. Quando você conversa com alguém, é um diálogo. Você fala e você tem que escutar alguém que vai retornar uma informação para você. Normalmente, quando a gente está nessa motivação toda e a gente quer falar, a gente acaba atropelando tudo. Às vezes eu mesmo chego para o meu patrão, quando eu estou emocionado com alguma coisa que deu certo, um processo que se realizou da maneira legal, a estratégia foi boa, eu chego e começo a despejar em cima dele. Ele fala assim, Carlos, pelo amor de Deus, para um pouquinho, respira. Então, gente, não é o muito falar que nos torna fervorosos, ok? Mas também, gente, não é o pouco falar. Não é você entrar na presença de Deus, né, e ficar 5 minutos conversando com Ele, que você acha que isso é o suficiente. Eu vou falar para você, né, até quando eu estava montando essa ministração, com certeza você já teve um dia, não estou falando que isso seja constante, mas você já teve um dia que você passou no supermercado e investiu ali 5 minutos conversando com o caixa que estava te atendendo, falando sobre algum assunto. Poxa, se você teve 5 minutos para conversar com uma outra pessoa, que é só de passagem, que você nunca viu na vida, e talvez não vá ver mais, dependendo do lugar onde você está, né? Se não for no supermercado que você vai sempre, quanto mais Deus que é o teu Pai. Então, não podemos ser rasos também em oração, sabe? Ficar 5 minutinhos, levanta e vai embora. Também não é assim. Mas o mais importante que a gente precisa discernir é que não é o tempo em si que vai produzir o resultado. Não é o tempo que vai determinar se você é fervoroso ou não, mas a dica, gente. A dica é essa que está aqui, ó, no livro de Jeremias e de Salmos, né? Aqui no final está escrito assim, ó, como são felizes os que obedecem os seus estatutos de todo o coração. E lá em Jeremias, né, me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Gente, o que é esse coração que a Bíblia está falando? O coração é o órgão, nosso órgão aqui que pulsa, que bombeia o sangue pelo corpo? Não, não é isso que a Bíblia está falando. Não tem nada a ver com o coração físico. Então, o que ele está falando? Das minhas emoções? Gente, o texto no original, no hebraico, tanto de Salmos como de Jeremias, essa palavra coração é leb, cuja sua raiz é lebab. E essa raiz quer dizer vontade, alma, determinação. Então, o que é que Deus está falando? Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem com toda a vontade, com toda a sua alma. Alma é intelecto e é emoções também, com toda a sua determinação. Vou falar para vocês, gente, que pouco importa se você vai ficar 1 hora orando, vai ficar 10 minutos orando. Mas se você ficar, seja 1 hora, seja 10 minutos, e a sua alma não estiver entregue naquele momento, você não estiver abstraindo de tudo que você tem para fazer, né, os pensamentos que você tem, os desafios que você tem para vencer, ou até mesmo as dificuldades que você está enfrentando, se você não abstrair de tudo isso, largar tudo isso e colocar 100% da sua alma, da sua vontade, da sua determinação naquele momento de oração, você não está alcançando o coração de Deus. Amém? O que é uma oração fervorosa? É a oração onde você entrega todo o seu ser diante de Deus. Você não está falando de coisas que você precisa e a gente deve colocar as nossas necessidades diante de Deus, sim, mas não apenas isso. A gente deve elogiá-lo, a gente deve louvá-lo. Gente, mesmo que a gente esteja passando dificuldades, se a gente está respirando, é Deus quem nos deu o ar, é Deus quem está nos dando saúde, sabe? Tem dias que nós estamos mais
por cima, tem dias que nós estamos mais por baixo, mas isso não muda quem é Deus. E nem muda o seu amor por nós. E nem tampouco a prova do amor de Deus por nós é quando tudo dá certo. Porque tem vezes que as coisas vão dar errado. Porque nisso existe um propósito de Deus para nos aperfeiçoar. Nós estamos tão focados nessa vida e esquecemos que nós vamos viver aqui 90, 100 anos. Mas depois daqui tem uma eternidade. E a obra está sendo consumada aqui. Para que na eternidade a gente desfrute a presença dele integralmente. Como a Bíblia fala, se nós vemos as coisas por um espelho, ou se elas são só uma sombra aqui, ou seja, você vê apenas o formato disso, né? Mas você não sabe o que tem dentro. Quando você estiver na presença dele, tudo o que está oculto estará revelado diante dos nossos olhos. Então você precisa buscar Deus em oração, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, é derramar diante de Deus. Não pense você que você entra na presença de Deus com ansiedade, com rapidez, que tem coisas para fazer. E quando eu falo isso, gente, às vezes eu mesmo estou fazendo isso. Eu falo, Senhor, só tua misericórdia mesmo. Então, fervoroso não é orar alto, não é gritar, não é orar muito. Ser fervoroso é você ter um tempo com Deus na qual você está totalmente focado em derramar o seu coração para Ele, ou seja, falar tudo aquilo que você está passando, mas também está sensível àquilo que Ele vai estar falando com você. Amém? Isso é muito importante. Depois, segundo ponto. Saber esperar. Será que nós estamos prontos para aguardar pacientemente aquilo que nós temos, né, peticionado ou pedido diante do Senhor? É uma questão interessante. Salmos 41. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Essa versão NVI, embora é uma versão que eu gosto bastante, nesse aspecto do que nós estamos falando, eu prefiro pegar o Salmos 40, versículo 1, da Almeida Corrigida, que eu creio que vai falar melhor conosco. E essa tradução diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Eu peguei aqui um texto de um pastor, eu tentei até buscar depois o nome dele, mas eu acabei não encontrando. É uma ministração que ele estava falando especificamente sobre esperar no Senhor, e ele pontuou uma coisa que fala comigo e fala com você também. E ele disse assim, admito que não gosto de esperar. Também posso dizer que ninguém mais gosta. Por que será que temos tantas redes de fast food? Por que comida de micro-ondas é tão popular? É porque não gostamos de esperar. Gente, se tem uma coisa que nós vivemos no dia de hoje, é uma alta ansiedade. Ninguém quer aguardar nada. Eu já dei esse exemplo para vocês um tempo atrás, um exemplo que ficou muito claro para mim. Quando eu comprei o meu tablet, eu tinha um celular naquela época que era similar em termos de data de lançamento. Então, era similar em termos de hardware, em termos de velocidade. Mas o nosso tablet era usado para a gente pregar na célula, então não era um equipamento que a gente precisasse assim, sabe, a cada 3 anos, 2 anos, mudar para um melhor, mais moderno. Não havia necessidade, ele cumpria muito bem a sua função, cumpre até hoje. Só que quando você pega hoje o meu celular, que é um celular moderno, e eu pego o meu tablet, que já tem 8 anos, que foi quando a gente comprou para fazer a célula. Gente, ele é lesado. Ou pelo menos parece ser. Porque na época que eu comprei, ele era rápido. Mas ele não ficou lento ao longo dos anos. E eu falo isso porque já, vamos dizer assim, zerei ele, reiniciei, instalei só os programas que eu preciso para trabalhar. É um tablet que trabalha limpo, sabe? Não é um negócio que, como um computador, muitas vezes que você vai enchendo de informações, ele efetivamente vai perdendo o rendimento. No caso do tablet, não. Mas a diferença que eu olho para ele hoje e há 8 anos atrás, eu tenho a nítida impressão que ele ficou terrivelmente lento. Meu Deus do céu, como é que eu posso apertar lá o botão, abra o Adobe Reader, e ele leva 10 segundos, 15 segundos para abrir o programa. No meu celular eu clico, ele abre em 1 segundo, meio segundo. Mas na época,
que eu comprei o tablet, ele abria nos mesmos 10, 15 segundos. E não era lento. Percebe, gente? Nós estamos, por causa da velocidade da informação, da tecnologia, estamos cada vez mais ansiosos, queremos as coisas rápidas, gente. A gente tinha internet de escada. E quando tinha internet de escada, a gente falava, meu Deus, que tremendo isso, eu tenho uma internet, eu posso falar com o mundo todo. Se a gente fosse voltar hoje uma internet de escada, a gente ia chorar. Bom, ela nem ia funcionar, né? Porque hoje, aquilo que se transmite em termos de imagens, sons, etc., pela internet, já tem uma velocidade que não, nem suportaria aquilo daquela época. Mas, gente, por conta disso, nós vamos nos acostumando com a velocidade, vamos ficando cada vez mais exigentes. E nós olhamos para Deus e falamos, Deus, o Senhor precisa ser na mesma velocidade que as coisas acontecem aqui. Então eu peço agora, eu quero agora daqui 2 segundos. Ou no máximo 3. Senão essa interface está ficando meio obsoleta. Mas as coisas com Deus não funcionam assim. E aí eu estava tentando me lembrar, né, de um exemplo que eu pudesse dar para vocês que fosse interessante nesse sentido de alguma coisa que Deus prometeu que era importante, alguma coisa que precisava se realizar, mas que não aconteceu tão rápido. E eu me lembrei da vida de Davi. Davi foi ungido rei sobre Israel, Saul ainda era rei. Mas ele já foi ungido rei porque Deus já tinha um propósito para a vida dele. Mas ele foi ungido, era um menino. E sabe quanto tempo depois ele foi se tornar efetivamente rei de Judá, gente? 15 anos depois. 15 anos depois que ele foi ungido por Samuel, ele efetivamente foi levantado rei de Judá. Eu me lembro uma vez que eu fui para um casamento, essa história eu já contei para vocês também, é uma história que sempre me toca, né? Eu fui para um casamento de um irmão da igreja, e por causa da nossa amizade, ele pediu gentilmente que eu fosse buscar um pastor que era muito amigo dele. Não era o pastor que iria fazer a cerimônia, mas queria participar como convidado. E eu tive a oportunidade de buscá-lo lá em Jandira e trazê-lo até a igreja e conversar bastante com ele, tanto na ida como na volta, né? E aí, naquela época, eu estava muito à frente do ministério, eu estava com um desejo muito grande de já me lançar, né, e ver a realização de Deus, tal. E eu perguntei para ele assim, né, pastor, me fala uma coisa, quando você teve certeza do teu chamado e até se realizar, né, a tua unção, quanto tempo isso demorou? E ele falou assim, Carlos, isso demorou por volta de uns 30 anos. Eu falei assim, que? Pastor, 30 anos? 30 anos, Carlos. Né? E nessa época que eu estava conversando com ele, claro, ele já estava com o seu ministério consolidado, já estava com a sua igreja montada, uma igreja pequena, mas uma igreja muito bonita, bem montada, com um público muito fiel, sabe? E eu falei, puxa vida, isso aqui é perseverar dentro de um chamado, né? 30 anos, gente. E aí a pergunta que Deus quer fazer para nós aqui, especificamente nessa área é, será que nós estamos sabendo esperar o momento certo de Deus, o tempo certo de Deus? Sabe, toda promessa de Deus, ela passa pela prova do tempo, para ver se nós estamos firmes naquilo, amém? Para ver se a gente está determinado naquilo. Isso é muito importante, a gente ter esse entendimento. As coisas com Deus podem acontecer rápidas, podem, claro que podem. Eu costumo dizer que o novo convertido, ele é aquele que tem as experiências mais rápidas com Deus. Porque é a maneira de Deus tratar. Quando você está entregando seu coração para Ele, tem coisas que tem que acontecer rápida, porque vão alimentar a sua fé. Mas à medida que você vai crescendo, Deus vai trabalhando o seu interior. Amém? Existem 2 textos na Bíblia que são importantes. Um deles está até logo depois desse da viúva que a gente leu. Né? Que as criancinhas estavam vindo para falar com Jesus, para brincar com Jesus, e os discípulos ficaram incomodados e pensaram que as crianças estavam atrapalhando. E eles tentam tirar as crianças e Jesus fala, não, deixa as crianças, porque destas é o reino dos céus. E ele continua, né? Se você não receber o reino dos céus como uma criança, você não é digno dele. E quando Jesus fala isso, ele não estava querendo dizer que nós devemos receber o reino dos céus com infantilidade. Ele está falando com pureza. Uma criança, quando você fala para ela alguma coisa, ela recebe aquilo, ela crê, ela entende, ela é como uma informação nova, ela vibra. Conforme a gente vai ficando velho, gente, a gente vai ficar cheio de, não sei,
Ah, será? A gente vai ficando meio assim, não é? Então Jesus está falando, ao mesmo tempo que nós temos que ter a pureza, a simplicidade de uma criança para receber o reino, mas ele também diz assim, que nós precisamos crescer até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Não estava falando ali de estatura, né, de altura física do nosso corpo humano, mas de estatura espiritual. Ao mesmo tempo, simplicidade. Ao mesmo tempo, maturidade. Lá em Provérbios 13, 12, gente, tem um texto muito interessante. Eu vou fazer um brainstorm com você agora, que diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Se Deus está falando que a esperança que retarda, ou em algumas traduções, a promessa que demora, ok? Deixa o coração doente. Se Deus está falando que isso acontece, por que ele deixa algumas pessoas, como foi o caso de Davi, esperar 15 anos para se cumprir um propósito? Já parou para pensar nisso? Deus está se contradizendo. Deus quer que eu esteja com o coração doente. Agora eu estou entendendo tudo. Ele fez Davi esperar 15 anos porque ele queria deixar o coração de Davi doente. Para! Claro que não. Gente, é claro que não. Deus te ama profundamente. Agora, se a gente tem um texto que fala que Deus muitas vezes faz com que o tempo que as coisas vão acontecer demore mais do que daquilo que a gente imagina ou daquilo que a gente deseja, e ele diz que a esperança que retarda deixa o coração doente, então qual é a conexão que a gente tem disso? Gente, Deus está provocando em nós crescimento. Deus tem o melhor para mim e para você. Isso é muito claro na Bíblia. Eu sei que planos tenho para vós, não são planos de mal, mas de paz, para dar o futuro que desejais, ou para aquilo que desejais, para vos dar um futuro e uma esperança, em algumas traduções. Então, gente, se Deus tem o melhor para você, e ele declara realmente que se demorar demais, o nosso coração fica doente, mas alguma coisa está demorando mais do que eu imagino, não está demorando mais do que ele preparou, só está demorando mais do que eu desejo, mas nesse tempo eu sou aperfeiçoado. Amém? Porque se eu não aprender a confiar em Deus, eu nunca vou viver a plenitude dele no meu coração. Eu nunca vou entender quem é ele para mim. Primeiro eu preciso confiar. Saber que a despeito das coisas não acontecerem como eu quero, quando eu quero e aonde eu quero, todas as coisas cooperam em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Eu não sei se está demorando muito tempo alguma coisa para acontecer na sua vida. Na minha vida tem coisas que eu às vezes acho que está demorando muito tempo para acontecer, mas não está. Está exatamente dentro da agenda de Deus. E no período que eu tenho que aguardar, é necessário um posicionamento meu. Primeira coisa, parar de murmurar. Porque a murmuração, além de não fazer você alcançar nada, reclamar não vai te levar a lugar nenhum, ainda vai fazer com que Deus resista a você. Porque quando a gente reclama, nós não conseguimos ter gratidão, porque as duas coisas não andam juntas. E não é possível nós amarmos a Deus sem ter gratidão àquilo que Ele já fez. Sabe, gente, a salvação já foi uma bênção que nós recebemos sem fazer nenhum esforço. Se Deus não desse mais nada nem para mim, nem para você, nós já estaríamos no lucro. No lucro. Então, aprenda a esperar pacientemente no Senhor. Amém? 3. Fazer conhecida a nossa necessidade. É importante? É. Existe um grupo de pessoas, gente, que acredita que Deus tem muito trabalho. Ele está muito atarefado. Muitas pessoas pedindo muitas coisas. A minha necessidade não é tão urgente. Tem gente que está passando por situação pior que a minha. Eu vou deixar eles colocarem a petição deles, eu vou esperar para pôr a minha.
Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus estivesse muito ocupado e tendo dificuldade de lidar com o pedido das pessoas, da necessidade das pessoas, das coisas que estão acontecendo na vida das pessoas, se ele tivesse dificuldade de lidar com isso, ele não seria Deus e nós estaríamos perdidos. Mas louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus. Ele não está muito ocupado. As orações de todo mundo feitas ao mesmo tempo não são suficientes nem para fazer cosquinha no pé dele. Ele tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Amém? Então, isso ficando claro, você precisa colocar a sua petição diante de Deus. Precisa. Por que precisa? Bom, vamos ler na Bíblia o que está escrito, né? Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, lembrando que tudo no grego, do Novo Testamento, quer dizer tudo. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Gente, esse texto é muito lindo. É um texto que eu gosto demais dele. Muitas vezes as pessoas desassociam o versículo 6 do 7, não apenas para falar só do 6, mas às vezes para falar só do 7. Mas perceba que o 6 e o 7 estão ligados aqui. Ok? Existe uma conexão quando Deus estava revelando essa palavra para nós. Então, o que ele está falando aqui, gente? Explicitamente. Pare de ficar se preocupando com as coisas. A sua preocupação não vai fazer com que as coisas se resolvam nem melhorem. Se não está nas suas mãos, não adianta você ficar ocupando a sua mente com coisas que você não sabe o que vai acontecer. Mas em tudo, ou seja, todas essas coisas, coloca em oração. E súplicas, pedidos, Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia. Coloca a sua petição, o seu pedido diante dele. E com ação de graça. Já vamos falar sobre isso. E aí Deus fala o seguinte, que a paz que excede todo o entendimento guardará o nosso coração. Então ele está dizendo que se eu conseguir vencer a ansiedade colocando a minha petição diante dele com ação de graça, já vou explicar o que é ação de graça aqui. Deus vai agir na minha direção, colocando uma paz no meu coração que não é uma paz natural, não é a paz que vem no nosso interior quando as coisas dão certo, é a paz que vem no nosso interior quando nada, absolutamente nada do meu problema mudou. Mas eu vou sentir essa paz, é uma paz sobrenatural. Essa paz Deus vai colocar dentro do meu coração para me dizer que eu consegui colocar minha petição diante dele, consegui descansar diante dele. Mas veja, gente, que ele fala aqui sobre ação de graças. O que é ação de graças, gente? Ação de graças é gratidão? Sim. Ação de graças é louvor, é adoração? Sim. E é só isso? Não. Veja, a própria palavra, né, diz para nós alguma coisa. Ação. Se é ação, alguma coisa tem que ser feita. Vou dar um exemplo para você do que é uma ação de graça. Você está passando por um momento muito difícil financeiramente, ok? Está passando um aperto, um revés. Então, gera aquela ansiedade, gera um monte de pensamentos na sua cabeça, você tem família para cuidar, você tem conta para pagar, gera uma série de coisas. O que é ação de graças num momento como esse? É você se lembrar que você tem um chamado de Deus, que você tem um propósito para estar aqui. Entende? Todo mundo tem um chamado. O chamado não é do pastor. O chamado não é do líder de célula. O chamado não é do líder de ministério. Todo mundo tem um chamado. Infelizmente, tem muito crente que não está fazendo absolutamente nada dentro do seu chamado. E isso é problemático. Mas o que você pode fazer nesse momento? Ação de graças. Senhor, eu posso não ter condições financeiras agora, mas eu tenho boca, eu tenho um coração que recebe do teu Espírito,
e tem pessoas à minha volta que estão passando por problemas. Eu vou lá ministrar uma palavra, eu vou lá orar por alguém. Sabe, gente, Deus está falando literalmente assim. Sabe o que é ação de graças? É no meio da sua dificuldade, você parar de olhar para o seu umbigo e ver que tem outras pessoas que também estão passando dificuldade. Se você colocar sua petição diante de mim, Deus falando, você colocar sua petição diante do Senhor e você sair na ação para fazer alguma coisa que agrade o coração dele, isso é ação de graça. Ação de graça é necessário que alguma coisa do meu ser seja movida. Tem algum investimento. Amém? Isso é ação de graças. É você se mover na direção de Deus. Você pode estar com um problema, por exemplo, de enfermidade na família. Alguém querido está muito enfermo, está no hospital, você não sabe se vai sair, se não vai. Você pode ficar só ali, Senhor, Senhor, me ajuda. Salva essa pessoa, cura ela, tira ela da enfermidade. Amém. Coloque a sua petição diante de Deus. Ação de graças. Eu acho que tem uma pessoa da igreja que está passando necessidade e não tem o que comer. Eu vou levar umas cestas básicas para ela. O que tem a ver cesta básica com orar por alguém ser curado? Tudo. Ação de graças. Amém. Não é apenas você orar. Orar, claro, é importante. É como você vai colocar sua petição diante de Deus. Mas mais do que isso, cumpra o seu propósito. E a paz que excede todo entendimento, gente, Deus vai colocar no nosso coração nessa hora. Sabe, Deus está dando um incentivo aqui para todos aqueles que o amam. Eu sei o problema que você está enfrentando. Aliás, antes que eu e você coloquemos em oração um problema diante de Deus, Ele já sabe. Eu acho que às vezes Ele deseja que nós oremos e coloquemos as nossas petições para primeiro a gente saber se a gente entende qual é a nossa necessidade. Tipo, me pede o que você quer. Mas será que você sabe o que você precisa? Porque, gente, eu vou falar para vocês que tem vezes, claro que varia de acordo com a nossa maturidade, mais ou menos vezes, que nós pedimos coisas para Deus que a gente nem sabe o que está pedindo. A gente acredita que aquilo que a gente está colocando diante dele é a nossa necessidade. E Deus está falando assim, você precisa rever o que você está me pedindo. Eu sei que você entende que isso é a sua necessidade, mas não é. E a sua necessidade é outra. Entende? Deus muitas vezes vai tratar com a gente nessa área também. Mas o que é muito importante você saber é que você precisa lançar a sua ansiedade. Ela não vai sair sozinha. Você vai ter que tomar uma atitude de tirá-la da sua vida. Colocando as suas orações, suas necessidades, seus pedidos diante de Deus. Mas agindo dentro do seu propósito. Porque Deus não está olhando para aqueles que estão olhando para o seu umbigo só e falando, meu problema me ajuda, Deus, meu problema. Tá, você tem um problema, mas tem alguém que tem um outro problema no qual você pode ajudar. Invista tempo ajudando alguém que eu estou investindo o meu tempo ajudando você. Amém. Olha que incentivo, olha que palavra. Gente, essa palavra é uma revelação tremenda da parte de Deus. Amém? E por último, para nós fecharmos, nunca desistir. Então, começamos falando sobre oração. Sempre orar, nunca desistir. Será que nós estamos desistindo de orar? Quero colocar uma palavra para vocês aqui que está em Romanos 12, no versículo 11 e 12, diz assim: nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem em oração. Amém? Para a gente poder falar sobre desistir, eu vou trazer um outro texto aqui e depois a gente vai fazer um alinhamento dos dois, tá? Esse texto está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, ou seja, vou viver pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu sei que eu não consigo ver, mas
estão diante de Deus, vão se concretizar. Mas se eu voltar atrás, começar a achar que nada vai dar certo, a Bíblia fala assim, e se retroceder, não me agradarei dele. Porque Deus não se alegra de quem retrocede. Mas, porém, não somos como os que retrocedem e são destruídos, mas como os que creem e são salvos. Como que nós alcançamos o favor de Deus? Gente, você já parou para pensar isso? A gente alcança o favor de Deus agradando o seu coração. Agora eu falei aqui sobre servir. Você acredita que são as obras que trazem salvação para nós? Isso é uma das coisas que a gente precisa dissociar em definitivo. Ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos para as obras. Isso quer dizer que não é aquilo que eu faço, independente de ser para Deus, que vai fazer com que eu seja salvo. A salvação é gratuita. A salvação está em eu confessar a Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Eu confessar que eu sou pecador, porque eu preciso de arrependimento. Eu preciso entender que eu erro e que eu preciso dele para acertar. É quando eu confesso que ele é Deus e entrego para ele a minha vida. É simples assim. Mas, quando eu entrego a minha vida a ele e eu sou salvo, as obras têm que me acompanhar. Porque fé sem obras, a Bíblia fala que é morta. Eu sei que a gente está falando de obras aqui, e eu estou falando especificamente de desistir, de retroceder. Ok? Mas o que eu quero falar com isso, gente? Quando nós abdicamos, renunciamos o nosso tempo de oração e desistimos de alguma coisa, nós somos como esses que retrocedem, que está aqui no livro de Hebreus. E a Bíblia fala que ele não se agrada dele. Portanto, o link aqui, para alegrar-se na esperança, ser paciente na tribulação, gente, quem é que consegue ser paciente na tribulação? Consegue. Porque se Deus está dizendo seja paciente, é porque você pode. Persevere em oração. Porque se você voltar atrás nisso aqui, ó, se você retroceder, a Bíblia fala que ele não se agrada de você. Isso não quer dizer que Deus não te ama. Entenda, existe uma diferença enorme entre você amar e ter prazer. Amar, gente, não é sentimento. As pessoas acreditam que amar, eu tô sentindo. Amar não tem nada a ver com sentir. Amar é uma ação, é uma atitude. Prazer não. Prazer, alegria está linkado com o feedback, com o retorno. Deus ama todo mundo igual. Deus ama o pecador, Deus ama o perdido, Deus ama o assassino. Ele ama, mas ele não tem prazer nenhum nessa pessoa. Porque são pessoas que andam fora da vontade dele. Quando eu passo a andar dentro da vontade de Deus, e quando eu falo isso, gente, não é no sentido de você fazer alguma coisa para Deus, porque eu vou falar, tem muita gente fazendo coisa para Deus, crente, que não está agradando o coração de Deus. Mas isso é possível? Muito possível. Sabe por quê? A motivação. Deus não quer saber quanto você faz. Deus quer saber por que você faz. Amém? Então nós não fomos chamados para ser aqueles que desistem e não trazem alegria, prazer para o coração de Deus. Nós somos chamados para sermos aqueles que alegram o coração de Deus. O amor dele você já recebeu, não há nada que você possa fazer para mudar. Se você desistir da sua vida cristã, renegar o Senhor, ele vai continuar amando você. Você perdeu sua salvação, mas ele vai continuar amando você. Então eu estou falando aqui de alegrar o coração de Deus, atrair o favor de Deus para a sua vida. Sabe, o favor de Deus está sobre os simples, os humildes de coração, aqueles que se entregam diante dele, aqueles que quando entram em oração, não que acerte sempre, sabe, gente? Eu não estou falando aqui de perfeição. Devemos buscar a perfeição, mas estamos muito longe de alcançá-la. Mas a motivação de buscar a perfeição é isso que Deus está olhando. Deus não está olhando se eu estou falhando, Deus está olhando se eu estou tentando acertar. Porque tem gente que está falhando, mas não está tentando acertar. Amém? Não desista. Quando você persevera, você atrai o favor dele para a sua vida.
Amém? Esses 4 tópicos que nós falamos aqui, gente, são fundamentais, né, dentro do que nós estamos falando sobre orar, sempre e nunca desistir, né? Oração fervorosa, saber esperar, porque tudo tem um tempo para se cumprir, fazer conhecidas as nossas petições ou a nossa necessidade e nunca desistir. Isso não é uma receita de bolo, gente, porque Deus não estabeleceu receitinhas para você decorar e fazer, sabe? Deus estabeleceu relacionamento. Quando nós conseguimos colocar estas coisas em prática, estabelecemos um nível de relacionamento mais profundo com Deus. E é exatamente isso que Ele espera de mim, de você. Nossa vida deve ser uma vida de fé realmente persistente, comprometida, sem olhar para trás, sem desistir. Porque no tempo oportuno, Deus vai fazer uma obra poderosa na sua vida. Vai fazer um milagre na área que você está precisando desesperadamente. Mas tudo vai se cumprir dentro da sua vontade e dentro do seu tempo também. Amém? Eu queria convidar você a fazer uma oração comigo. Uma oração na qual você coloque toda a sua alma, todo o seu entendimento, como você aprendeu hoje da parte do Senhor, através da sua palavra. Que você coloque o seu coração integralmente nessa oração, que essa oração, apesar de que eu vou guiar você por ela, quando você estiver repetindo, não repita apenas por repetir. Repita crendo nessa palavra. Fale assim comigo. Senhor Jesus, perdão pelas minhas falhas, perdão pelas minhas limitações, perdão pelas minhas atitudes impensadas. Não só por aquelas que eu faço sem meditar no seu resultado, mas também naquelas que me levam a retroceder, desistir ou renunciar daquilo que o Senhor, com tanto cuidado, tanto zelo e amor, projetou e preparou para mim. Porque, Senhor, isso é similar a que eu comprasse um presente para um grande amigo. E quando ele recebesse, fizesse pouco caso, ou nem quisesse receber. Senhor, eu te peço, me ajuda a orar de maneira que agrade o teu coração, de maneira que eu entre na tua presença, de maneira que eu possa colocar as minhas petições e necessidades, mas também possa te ouvir. Me ajuda a entrar no secreto, no lugar profundo, onde só está eu e o Senhor. Eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha história. Muda, Senhor, meu interior. Faz em mim o teu querer. Conserta o que está quebrado. Me ajuda a entender a tua vontade e a caminhar nela. Me dá força, Senhor, para nunca desistir. Me ajuda a permanecer contigo até o fim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra, que o Senhor acrescente na sua vida, direcione os seus passos e que você aprenda a orar com constância, orar com fervor, orar com todo o seu interior e nunca desistir, nem voltar atrás, nem retroceder, até que você veja o favor de Deus brilhar sobre a sua vida. E eu te garanto, não por mim, mas pela palavra de Deus que fala, que quando nós pedimos alguma coisa para Ele, Ele é fiel e justo para nos dar muito mais, abundantemente, daquilo que possamos pedir
ou imaginar. Amém? Que o Senhor possa abundar na sua vida, abençoar os seus dias. Que os seus níveis de oração sejam impactados profundamente. Que você veja o favor de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.